Seja bem-vindo à 57ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: calcule, caso exista, se não existir, justifique os limites presentes no item A, B, C e D. Mas, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício e começando a resolvê-lo, pelo item A, temos aqui limite do módulo de x-1 sobre x-1 quando x tende a 1. Bom, gente, primeiramente, devemos nos lembrar do seguinte. Nós temos aqui uma função modular no numerador dessa fração. Portanto, ela vai ter que atender à definição de módulo. Se vocês se lembrarem aí da função modular, da definição de módulo, vocês devem se lembrar disso aqui, que o módulo de x é igual a x se x for maior ou no mínimo igual a zero. E menos x se x for menor do que zero. Agora, nós temos que a nossa f de x, a nossa função, que nós temos que calcular o limite quando a variável dela tende a 1, que é a variável x, ela é igual ao quê? A essa fração que tem no numerador módulo de x menos 1 e no denominador x menos 1. Então, aplicando a definição de módulo para a função que nós temos no numerador, a gente vai ter o quê? Que esse módulo de x menos 1 vai ser igual a x menos 1 e menos x menos 1. Quando for igual a x menos 1, nós vamos ter o quê? X menos 1 sobre x menos 1. Isso vai ser igual a 1, obviamente. Agora, isso aqui vai valer o quê? Para x maior que 1, né? Se x for maior que 1. Agora, por que isso? Porque estamos estudando o comportamento da função quando a variável x está o quê? Se aproximando de 1. Agora, você pode se perguntar, mas calma aí, mas na definição de módulo está aqui, maior ou no mínimo igual. Por que aqui não está maior ou no mínimo igual a 1? Por uma questão muito simples. Porque 1 aqui também, ele é o quê? Ele é a raiz tanto da função que está no numerador, x menos 1, quanto da que está no denominador, x menos 1. E na raiz é onde a função zera. Vocês devem se lembrar, né, que para achar a raiz de uma função polinomial do primeiro grau, que é o que nós temos aqui, tanto no denominador quanto no numerador, né, dentro do módulo, temos uma função polinomial do primeiro grau. E para achar a raiz de uma função polinomial do primeiro grau, basta igualá-la a zero e isolar a variável x. E com isso se terá o quê? A raiz. E no caso aqui, se nós fizermos isso, vamos ter o quê? Que a raiz da função x menos 1 é 1. Aí você pergunta, mas tá, a raiz da função, mas por que ela não pode fazer parte aqui do domínio da função? Porque afinal de contas, se não tem aqui o sinal de igualdade, é porque ela não pode fazer parte do domínio da função. Aí eu te respondo por uma questão muito simples. Porque toda função que tem uma característica de uma fração não fará parte do domínio dessa função por uma questão de condição de existência dessa função, a raiz da função que se encontra no denominador dessa fração. Por quê? Porque o denominador de nenhuma fração pode ser zero. É uma condição básica de existência de uma fração. Você jamais terá uma fração, por exemplo, com zero no denominador. Você não vai ter uma fração, por exemplo, com 5 sobre 0. Não existe isso. Zero não faz parte do denominador de nenhuma fração. Só são aceitos como denominador de uma fração todos os números diferentes de zero, que fazem parte aí do conjunto dos números reais. No numerador pode existir, você pode ter zero no numerador, mas no denominador, jamais. Por isso que o 1 aqui ele não fará parte do domínio de nenhuma das funções. Por quê? Porque ele é justamente a raiz da função que está no denominador, que é o quê? É a mesma função que se encontra no numerador. Por isso que não terá aqui o sinal de igualdade. Por isso que nós temos aqui, para x diferente de 1. Agora, prosseguindo, nós temos aqui menos x menos 1 sobre x menos 1. Isso vai dar o quê? X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. Vezes menos 1, menos 1. Isso vai valer para o quê? Cx
for menor do que 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que para achar o correspondente em y, sempre que nós tivermos um valor inferior a 1, nós vamos ter que submeter a essa regra aqui de formação. Menos x menos 1 sobre x menos 1. E sempre que a gente fizer isso, a gente vai ter como correspondente y menos 1. Exemplo. Se x for inferior a 1, bom, vou pegar aqui um valor menor do que 1. Por exemplo, 0. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 dividido por menos 1, 1 positivo. Vezes menos 1, menos 1. Outro valor, menos 2. Se x for igual a menos 2, vamos ter o quê? Ó? Menos 2 com menos 1, menos 3. Então vamos ficar com menos 3 sobre menos 3. Menos 3 dividido por menos 3, 1 positivo. Vezes menos 1, menos 1. Então observe, qualquer valor inferior a 1 terá como correspondente em y menos 1. Ou seja, qualquer valor de x inferior a 1 terá como correspondente em y menos 1. E qualquer valor de x maior que 1 terá como correspondente em y 1 positivo. Ou seja, bota aqui, ó, 2. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. 1 dividido por 1, 1. Se for 3, vai dar na mesma. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. 2 por 2, 1. Agora, temos a nossa lei de formação. Vamos prosseguir para resolver e calcular o limite. Vamos estudar os limites agora laterais. Por quê? Porque se o limite existir, isso quer dizer que o limite lateral, né, tanto se eu for estudar de forma decrescente ou de forma crescente, a aproximação a qual o valor a qual a variável está tendendo, que é 1, tem que dar igual. Então, se eu me aproximo de 1 pela direita, ou seja, a partir de valores maiores do que 1, por isso tem esse sinal aqui, ó, positivo aqui, ó, no canto superior direito aqui, ó, do número 1, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que encontrar um valor semelhante a se eu me aproximo pela esquerda de 1, ou seja, a partir de valores menores do que 1. Se der igual, quer dizer o quê? Que o limite existe quando a variável x tende a 1 para essa função. Se der diferente, quer dizer que não existe. Então, aplicando aqui, ó, as nossas leis de formação, eu vou ter o quê? Ó? Limite de x menos 1 sobre x menos 1 com x se aproxima de 1 pela direita, ou seja, quando x se aproxima de 1 a partir de valores, ó, maiores do que 1, vai ser igual ao quê? A limite de x menos 1 sobre x menos 1, quando x se aproxima de 1 pela direita, isso vai ser igual a 1. A limite de 1, quando x se aproxima de 1 pela direita. Agora, quando eu estiver me aproximando de 1 de forma crescente, ou seja, pela esquerda, a partir de valores inferiores a 1, nós vamos ter o quê? Que atender essa lei aqui de formação. Ó. Para x inferior a 1, menor do que 1, vamos ter o quê? Essa característica aqui para a nossa f de x. Então vamos ter, ó, limite de módulo de x menos 1 sobre x menos 1 com x tende a 1 pela esquerda, a partir de valores inferiores a 1, ou seja, tende a 1 de forma crescente, vai ser igual ao limite de menos x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Isso vai ser igual ao quê? A menos 1. Então vamos ter o limite de menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Agora, lembrando da propriedade operatória de limites, que diz o seguinte, que o limite de uma função constante é a própria constante. E nós temos isso aqui, ó. Nós temos uma função constante aqui, ó, que vale 1 e aqui que vale menos 1. Então, qual vai ser o resultado? Bom, quando x estiver se aproximando de 1 de forma decrescente, ó, pela direita, a partir de valores maiores do que 1, o limite da função f de x vai ser o quê? 1 positivo. Agora, quando estiver se aproximando de 1 de forma crescente pela esquerda, nós vamos ter o quê? Que o limite vai ser menos 1, ou 1 negativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a função não é contínua quando x se aproxima de 1. Logo, o limite não existe. Ou seja, o limite da nossa f de x aqui não existe quando x se aproxima de 1. Por quê? Porque os limites laterais eram diferentes. Isso quer dizer que a função não é contínua no valor qual o limite está tendendo. E isso já era perceptível por uma questão muito simples, gente. Atente-se à condição de existência aqui, ó. Nós temos aqui uma função, a f de x, que ela possui a característica de uma fração. E, novamente, lembre-se, ó, toda função que tiver uma característica de uma fração, ela não vai fazer parte do domínio dela a raiz da função que se encontra no denominador. Por quê? Porque o denominador aqui, ó, tem que ser diferente de 0. E a raiz da função que se encontra no denominador aqui é 1. Agora, o limite aqui da variável está tendendo o quê? Ao mesmo valor da raiz que se encontra no denominador, que é 1. Então, se 1 não faz parte do domínio da função
Porque esse valor é o valor que é o valor da raiz da função que se encontra aqui no denominador dessa fração, então é óbvio que a função não vai ser contínua nesse valor, e logo esse limite não vai existir. Agora, prosseguindo e indo para o próximo item, o item B. Limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Sendo que a lei de formação aqui da nossa f de x vai ser o quê? Ó? Ela vai ser igual a x mais 1 se x for maior ou no mínimo igual a 1. Ou seja, para qualquer valor de x maior ou no mínimo igual a 1, para achar o correspondente em y, nós vamos ter que considerar que a nossa f de x vai ser igual a quê? A x mais 1. Agora, para qualquer valor de x inferior a 1, menor do que 1, nós vamos ter que considerar a nossa f de x como sendo igual a 2x. Portanto, aplicando isso aqui, nós vamos ter o quê? Que o limite aqui, ó, e nós vamos ter os limites laterais aqui que nós vamos estudar, vai ser igual ao quê? Limite da nossa f de x menos f de 1 sobre x menos 1 com x tende a 1. Vamos estudar tanto de forma decrescente, né, quando x se aproxima de 1 pela direita, né, a partir de valores maiores do que 1, tanto de forma crescente, quando se aproxima de 1 a partir de valores, ó, inferiores a 1. Vamos ter o quê? Ó? Limite f de x menos f de 1 sobre x menos 1 vai ser igual ao quê? A x mais 1, porque ó, estamos aproximando de 1 a partir de valores superiores a 1, e para valores maiores ou no mínimo iguais a 1, nós temos que a nossa f de x vale quanto? X mais 1. Então vamos ter o quê? X mais 1 menos f de 1, que vai ser igual ao quê? Ao valor da nossa f de x quando x for igual a 1. Então vamos ter 1 mais 1. Botando 1 aqui ó, no lugar do x, vamos ter o quê? 1 mais 1. Agora, quando estivermos aproximando de x a partir de valores inferiores a 1, ó, nossa f de x vai valer quanto? 2x. Então vamos ter o limite de 2x menos o f de 1 vai ser o quê? 2 vezes 1 sobre x menos 1, quando x se aproxima de 1, de forma crescente pela esquerda. Prosseguindo, vamos ter isso aqui, ó. 1 mais 1, 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. 1 positivo menos 2 dá menos 1. X menos 1 sobre x menos 1 dá 1. Então, vamos ter limite de 1, quando x se aproxima de 1, pela direita, de forma crescente. De forma decrescente, né, gente? Corrigindo, ó. De forma decrescente. Agora, limite de 2x menos 2 vezes 1 sobre x menos 1, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, de forma crescente, vai ser igual ao quê? 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Agora perceba, 2 aqui é o fator comum no numerador, então eu vou isolar ele. Então eu vou ter o quê? 2 vezes x menos 1 sobre x menos 1, quando x se aproxima de 1 de forma crescente pela esquerda. X menos 1 no numerador, x menos 1 no denominador, eu posso dividir. X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. 1 vezes 2, 2. Então, vou ter limite de 2, quando x se aproxima de 1, pela esquerda, de forma crescente. Prosseguindo, isso vai ser igual ao quê? Simples, ó. Vamos nos lembrar da propriedade operatória de limites, que diz o quê? Que o limite de uma função constante é a própria constante. Nós temos aqui, ó, duas constantes, 1 e 2. Então, o limite dessas funções constantes vai ser igual ao quê? O valor da própria constante, independente do valor ao qual a variável, né, ao qual o limite da variável x esteja tendendo. Então, vamos ter o quê? Limite de 1, quando x tende a 1 pela direita, vai ser 1. Limite de 2, quando x tende a 2 pela esquerda, vai ser 2. Agora, observe, os limites laterais eram diferentes. Com isso, a gente diz o quê? Que esse limite não existe. Por quê? Os limites eram diferentes, logo... a função não é contínua no valor a qual a variável x está tendendo, está se aproximando, que é 1. E novamente, isso já era visível, porque nós continuamos aqui, ó, voltando aqui, a nossa f de x, ela possui o quê? Uma característica, a nossa função aqui, né, como um todo, né, tem aqui f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Observe, a função que se encontra no denominador aqui, o que que ela é? Ela é uma função polinomial do primeiro grau, que possui como raiz 1. E novamente, ó, ela é uma função que se encontra no denominador de uma fração. O denominador de uma fração pode ser 0. Isso quer dizer o quê? Que o valor da raiz da função que se encontra no denominador não fará parte do domínio dessa função. Só que ele é justamente o valor ao qual o limite da variável está tendendo. Portanto, a função não vai ser contínua. Logo, os limites laterais vão dar diferentes mesmo. Isso vai querer dizer o quê? Que a função não é contínua neste valor. Logo, o limite aí não existe quando a função tende a esse valor.
Por isso que os limites laterais deram diferentes. Agora, prosseguindo, item C. Limite de x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 1, quando x tende a 2 pela direita. Agora, observe. O valor agora ao qual a variável está tendendo agora não é o valor da raiz da função que se encontra no denominador dessa fração. Portanto, obviamente esse limite vai existir. Então vamos lá. Ó. Bastará aqui, para calcular esse limite, substituir na variável o valor ao qual o limite está tendendo, que é 2 pela direita. Ou seja, a variável x está tendendo a 2 de forma aqui decrescente, a partir de valores maiores do que 2. Então vamos ter, ó, 2 pela direita, elevado ao quadrado, menos 2 vezes 2 pela direita, né? Porque nós estamos estudando o limite de forma decrescente, aproximando de 2 a partir de valores maiores do que 2. Mais 1 sobre 2 pela direita, menos 1. Agora isso vai dar o quê? 2 elevado ao quadrado é 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. 4 menos 4, 0. Mais 1, 1. 2 menos 1, 1. 1 dividido por 1, 1. Então o limite dessa função aqui é o quê? É 1. Quando o x se aproxima de 2, é pela direita de forma decrescente. Agora, último item, item D. Limite do módulo de x menos 1 sobre x menos 1, quando x se aproxima de 3. Agora, observe, nós temos a mesma função aqui do item A. E nós temos o quê? Ó? Novamente aqui, ó, um módulo no numerador. Então, vamos aplicar a definição de módulo. Só que agora, nós vamos estudar quando estivermos nos aproximando de 3. Tanto a partir de valores, ó, maiores do que 3, quanto menores do que 3. Agora mudou, porque, ó, que a variável x agora tende a 3. Então, agora não vai ser aqui, ó, x maior que 1. Não, vai ser x maior que 3 e x menor que 3. Quando x for maior que 3, vai ter essa configuração aqui, a função, ó, x menos 1 sobre x menos 1. Isso vai ser igual a 1. Quando x for menor que 3, a gente vai ter o quê? Essa configuração aqui, ó, menos x menos 1 sobre x menos 1. Isso vai valer o quê? Para qualquer valor de x, ó, diferente de 1. Ou seja, o correspondente em y para qualquer valor de x maior que 3 vai ser calculado, ó, através dessa configuração. E o resultado, ó, vai ser 1. Você pode botar aqui, ó, 4, 5, 10, 1 milhão aqui no valor do x, que a resposta final vai ser 1. O correspondente em y vai ser 1. Ah, para qualquer valor de x menor que 3. O correspondente aqui ó, em y vai ser o quê? Menos 1. Isso vai valer o quê? Para x diferente de 1, porque novamente, ó, 1 é o valor da raiz da função que se encontra no denominador dessa fração. E novamente, como é a raiz dessa função, é onde essa função zera. Isso quer dizer o quê? Que ela não vai fazer parte do domínio dessa função, porque o denominador de nenhuma fração pode ser zero. Então, sempre que você tiver uma fração, uma função que tem a característica de uma fração, o valor que está no numerador tem que ser diferente de zero. Então, nós temos aqui ó, uma função no denominador. Então, essa função tem que ser diferente de zero. Para que ela seja diferente de zero, não pode fazer parte do domínio dela o valor da raiz dela. Agora, prosseguindo, vamos estudar aqui ó, os limites laterais. Quando nos aproximamos de 3 de forma decrescente, a partir de valores maiores do que 3, e quando nos aproximamos de 3 de forma crescente, a partir de valores menores do que 3. Quando estivermos nos aproximando de forma decrescente, vamos ter isso aqui, ó, limite de x menos 1 sobre x menos 1. Agora, substituindo ó, o valor que a variável x está tendendo, que é 3, só que aqui ó, vou colocar esse 3 com esse sinal positivo aqui ó, em cima, né, na lateral direita aqui dele, na lateral superior direita aqui dele, para mostrar o quê? Que estou me aproximando de 3 de forma decrescente, a partir de valores maiores do que 3. Vamos ter o quê? 3 menos 1 sobre 3 menos 1. Isso vai dar 2 sobre 2, isso vai ser igual a 1. Agora, quando estivermos aproximando de 3 de forma crescente, a partir de valores menores do que 3, a nossa f de x vai ter essa configuração aqui. Menos x menos 1 sobre x menos 1. Agora, ao substituir o valor da variável x no valor que o limite dela está atendendo, que é 3, vamos ter o que? 3, com esse sinal negativo aqui ó, no seu canto superior esquerdo, para indicar que estamos nos aproximando de 3 pela esquerda de forma crescente, a partir de valores que vêm lá desde o menos infinito até o 3 positivo. Observe, quando nos aproximamos de 3 pela direita, de forma decrescente,
nós partimos dos valores do quê? Desde o mais infinito, que é o valor positivo absoluto, até 3 positivo, de forma decrescente. Então imagine, ó, mais infinito, depois 1 milhão, depois 1000, depois 10, depois 5, depois 3. Estamos nos aproximando de forma decrescente, ao tender a 3 pela direita. Agora, ao tender a 3 pela esquerda, estamos aproximando de forma crescente. Então partimos desde o valor absoluto negativo, que seria o menos infinito, até 3 positivo. Então vamos ter esse 3 aqui, ó, com esse sinal negativo aqui no seu canto superior direito aqui, ó. Agora vamos ter aqui, ó, 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Só que vai dar 1 aqui, ó. Só que é esse 1 com esse negativo aqui no canto superior direito, que indica o quê? Que esse valor é um valor que está se aproximando, partindo de valores que inicialmente são negativos, que partem lá, ó, do menos infinito. E quando ocorrer o quê? Essa multiplicação, ó, esse sinal negativo aqui distribuir com esse valor, que é um valor que está partindo de valores lá que partem do negativo absoluto, o que vai acontecer? Negativo vezes negativo, positivo. Então, esse 1 aqui, ó, elevado a esse sinal negativo, quando multiplicar com menos 1, vai dar o quê? 1 positivo. Então, o limite aqui, ó, dessa função, dessa f de x, quando x tende a 1, quando x tende a 1 não, né, gente? Quando x tende a 3, vai ser igual ao quê? A 1. Não importa se a gente estudar esse limite nessa aproximação de forma decrescente, se aproximando de 3 pela direita ou se aproximando de 3 pela esquerda. E se a gente pegar aqui, ó, nossa f de x e simplesmente, ó, substituir na variável x o valor qual o limite está atendendo, que é 3, a gente vai encontrar o quê? 1, que é o que nós encontramos aqui, ó, ao estudar esses limites laterais. Vamos ter o quê? Ó? Módulo de 3 menos 1, isso vai dar o quê? 3 menos 1, 2. Módulo de 2, 2. 3 menos 1, 2. Então vamos ter o quê? 2 sobre 2, isso dá 1 positivo. Que é justamente o que encontramos aqui ao estudar os limites laterais. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.